Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, aí pelo YouTube, curta, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça também os nossos podcasts, esse material está disponível no nosso blog, no gentequefala.com.br e a partir de agora interaja com a gente pelo WhatsApp no 973350038, mais uma vez, 973350038 e também, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira e por aqui mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Os nossos assuntos de hoje, que debateremos, que analisaremos, antes aqui da apresentação dos nossos convidados, o que pode acontecer com o desembargador que deu a guarda metropolitano em Santos. O que muda com o novo Fundeb, o fundo que financia a educação básica do Brasil. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo obriga os planos de saúde a cobrir o teste de Covid-19. O governo prevê rombo de mais de 780 bilhões de reais nas contas públicas neste ano de 2020. E o Ministério da Saúde, que gastou apenas 29% da verba para o combate ao novo coronavírus, de acordo com o Tribunal de Contas da União. Os nossos convidados para essa análise, para o debate de todos esses assuntos. Primeiramente, o Procurador de Contas perante o Tribunal de Contas da União, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Falando com a gente direto de Brasília. Dr. Júlio, tudo bem? Opa, boa tarde, Mauro. Tudo bem, tudo ótimo. Uma honra estar participando aqui novamente desse programa. Obrigado pela presença. Também conosco a professora e empresária Jandaracy Araújo, falando aqui de São Paulo. Tudo bem, professora? Boa tarde, tudo bem, Mauro e ouvintes e os colegas? É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês sobre temas tão importantes. Obrigado pela presença mais uma vez. Também conosco a doutora Melissa Abramovici Piloto, advogada. Ela integra o Instituto Brasileiro de Direito Processual e é conselheira do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, falando com a gente direto de Curitiba. Tudo bem, doutora Melissa? Tudo bem, boa tarde a todos vocês, ouvintes, queridos colegas que vão dividir o estúdio. É uma honra, agradeço antecipadamente já o convite. E também com a gente, fechando a nossa bancada, o Dr. Leandro Figueira, médico, diretor comercial da Aliar Médicos à Frente e atual vice-presidente do Conselho de Administração da Abramed. Seja bem-vindo, Dr. Leandro. Falando de Santos, não é isso? Falando de Santos, no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo. Para mim é um prazer, Mauro, agradeço o convite e poder esclarecer um pouco para a sociedade sobre os benefícios e o que efetivamente nós podemos fazer e torcer para que tenhamos um resultado melhor aí nesse período de pandemia. Obrigado pelo convite, para mim é um imenso prazer. Nós que agradecemos e lembrando sempre os nossos ouvintes, os nossos espectadores nas redes sociais, nós não estamos ainda no estúdio da Rádio Trianon, estamos fazendo todas as edições do programa Gente que Fala pela videoconferência, pela sala de videoconferência, claro, atendendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde, do isolamento social, dada a dinâmica do nosso programa, muitos entrevistados no estúdio, realmente isso não seria possível, por isso a gente está, durante todo esse tempo da pandemia, do isolamento social, fazendo as nossas transmissões pela videoconferência. E aqui o nosso primeiro assunto de hoje, para análise e para o debate dos nossos entrevistados, sob o título A Carteirada do Meritíssimo, a advogada doutora Eliana Calmon, também ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedora nacional de Justiça, publicou um artigo no qual afirma que possivelmente nada acontecerá com o autoritário magistrado que rasgou a multa e humilhou um guarda municipal em Santos, pois está protegido por uma vetusta legislação, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nascida em pleno governo militar. A advogada doutora Eliana usou esse termo vetusta legislação. Vetusta significa antiga, obsoleta.
E, muito bem, o artigo 42 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê como penas disciplinares aos magistrados advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. Doutora Melissa, eu começo com você. O que pode acontecer com o autoritário magistrado de Santos? Bem, não é a primeira vez que isso acontece, né? A diferença é que hoje, por conta do celular, o que houve ficou gravado. Mas nós somos o país da carteirada, né? Aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando, né? Ela vem aí por décadas, eu posso até dizer até que é uma frase secular, né? E no frigir dos ovos, a gente sabe que vai haver, logicamente, a instauração de um procedimento e provavelmente, na pior das hipóteses, esse magistrado vai ser aposentado com o recebimento integral dos seus vencimentos, né? Então, não existe aí raríssimas exceções. A meu ver, acho que um juiz do TRF3 esse ano foi demitido, né? A palavra não é essa, isso não é excluído, me fugiu agora, enfim, dos quadros da magistratura sem vencimentos, né? Por conta lá de um envolvimento da comprovação, depois do trânsito julgado, obviamente, de que ele vendia decisões favoráveis para o recebimento de precatórios. Acho que foi a única notícia que eu li em todos esses anos com relação a esse tipo de acontecimento. Na realidade, o que a gente vem acompanhando ao longo de décadas é que esses magistrados são, no máximo, aposentados. E aí a maldade, né, das pessoas é dizer, bem, ele vai ficar condenado aí a viver com o salário, né? Na verdade, é uma vergonha, porque os privilegiados é que deveriam dar exemplos de humildade, né? Isso de uma maneira geral. E aí, esse tipo de humilhação, enfim, é algo horrível que a nossa sociedade convive há décadas e aceita. Isso é inaceitável, né? Os exemplos aí dos países desenvolvidos é justamente o contrário, né? Exemplos de humildade, deputados, senadores, magistrados que não utilizam veículos oficiais, que não têm verbas intermináveis, né? Que jamais tem séquito de funcionários. Hoje a gente tem aí uma quantidade de garçons, de copeiros, de motoristas, é uma entourage que não combina com o nosso país. O nosso país é um país pobre, né? Nós temos pessoas pobres na mais triste acepção da palavra. A falta de tudo, né, no Brasil, e isso é inadmissível. E esses privilégios, enfim, isso vem sendo perpetrado, né, e perpetuado pelas leis orgânicas da magistratura, enfim, pelos organogramas internos dos tribunais, e é uma vergonha. A sociedade tem mesmo que denunciar, a sociedade tem mesmo que se impor. Doutor Leandro, quero ouvir a sua avaliação a respeito disso. Você mora em Santos, né? E esse episódio ocorreu aí na sua cidade? Eu estou passando aqui um período, Mauro, mas o que está acontecendo é reflexo do que a nossa sociedade permite ainda, como sociedade, né? Esse tipo de situação ela só acontece porque nós, brasileiros, vivemos calados durante muito tempo diante desse tipo de situação que, como a própria doutora Melissa disse, é secular. O país passa por alguns movimentos e poucas vezes nós nos rebelamos. Você vê que, por exemplo, hoje o judiciário, um termo que recentemente eu acabei lendo, ele atua de forma supraconstitucional quando abre um inquérito que vai fazer a investigação que era de responsabilidade do Ministério Público. Então, nós estamos passando por um momento que eu acredito de discussão, mas não de mudança, porque as leis orgânicas da magistratura são extremamente favoráveis para quem delas se utiliza e provavelmente o país teria que comprar uma grande briga para que isso efetivamente mudasse. Eu, como cidadão, tenho vergonha como cidadão da cidade, tenho vergonha dos quadros que ainda muitas vezes nós cruzamos aqui pelas ruas. Professora Jandaracy, o que é que tem nesse episódio da cultura da carteirada, aquilo que a doutora Melissa já falou logo no início,
você não sabe com quem você está falando, ou você sabe com quem você está falando, e o que tem de mau exemplo que vem quando o próprio presidente Bolsonaro diz que não vai usar máscara e, enfim, acaba levando seus seguidores a não usarem a máscara também. Bom, como todos os outros já falaram, é uma questão cultural no Brasil, esse mau hábito, né, esse péssimo hábito de dar carteirada, das pessoas se acharem superiores às outras e estarem acima da lei. O que vimos numa versão grotesca, mais uma versão grotesca, de pessoas que se acham acima da lei. E, nesse caso, especificamente, acima do bem e do mal, lidando com a saúde de terceiros. Então, se ele não fosse um magistrado, fosse um outro cidadão comum, a gente poderia até falar de colocar a vida de outras pessoas em risco. Tem um decreto de calamidade pública. A gente tem aí uma situação grave, que é um vírus que é incontrolável. E, sim, a gente tem essa corroboração do líder mor do país, que deveria estar atuando, e é uma das pautas que a gente vai ver, vai abordar aqui, deveria estar tendo um comportamento mais responsável. E isso se reflete no comportamento de toda a sociedade. Então, o que estamos vendo nada mais é do que um desprezo à vida alheia. Não é só uma questão de carteirada, tem a questão do desprezo à vida alheia. Porque quando nós falamos do uso de máscara, a gente está falando para preservar também não só a vida da pessoa, mas de outras pessoas. Porque o vírus ele tem reações diferentes em cada um. Então, não necessariamente, como muito se falou, uma gripezinha, e ainda se insiste em fazer apologia a remédios condenados pela sociedade médica. Então, a gente vê esse cenário grotesco que foi desse magistrado, que infelizmente não vai dar em nada, e é uma verdade, a gente sabe que não vai dar em nada, mas o mais importante para quem está nos ouvindo é não se cale. Não se cale, a gente tem que filmar, tem que expor, e só assim a gente pode provocar uma mudança. Porque essa mudança a gente não tem que esperar ninguém de cima. Vai ter que ser de baixo para cima e vai ser com esse tipo de postura, de denunciar e de expor pessoas que se acham acima de qualquer outra. Doutor Júlio, procurador Júlio, o senhor concorda com essa avaliação da advogada doutora Eliana Calmon nesse artigo dela, dizendo que possivelmente nada acontecerá com o magistrado da carteirada? Infelizmente, sim, né? Considerando as penas previstas na Lei Orgânica da Magistratura, eu imagino que uma censura possa ocorrer nesse caso. Eu acho que a aposentadoria compulsória seria uma pena que os órgãos, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e o próprio CNJ, talvez considere muito drástica em face do ocorrido. E acaba que fica uma sensação de premiação pela conduta, né? A aposentadoria compulsória com salários mantidos para o resto da vida, o sujeito não precisa nem mais trabalhar. Esses casos em que a perda do cargo, como a doutora Melissa falou, é quando há um envolvimento numa conduta criminal, depois do processo criminal transitar em julgado, só ali que vai poder haver a perda do cargo. Até lá, a sanção administrativa possível, mais grave, é a aposentadoria compulsória. E dado um certo espírito corporativo muito forte na magistratura, pode ser que a pena mais provável seja uma censura. Eu acho lamentável tudo isso, parece realmente uma postura de um país que ainda não é uma república, ainda não é uma democracia efetiva. Porque numa democracia, o título mais elevado é o de cidadão. As outras pessoas que ocupam cargos públicos estão lá para servir o cidadão, para servir a sociedade. Então, o presidente da República, o ministro do Supremo, o desembargador, o membro do Ministério Público, ele tem que ter uma postura de reverência ao cidadão, de reverência à sociedade. Isso é um sinal
de uma mentalidade atrasada, de uma mentalidade feudalista, em que as pessoas procuravam títulos para se colocar acima das demais. E isso cria algo que é muito presente na sociedade brasileira, que é essa falta de coesão social. Você vê que recentemente alguém foi chamado de cidadão por um fiscal da Vigilância Sanitária e disse: cidadão, não, eu sou engenheiro civil formado, muito melhor que você, como se ser cidadão não fosse o título mais elevado que a gente pode ter numa verdadeira democracia. Ou seja, esse termo vetusta que a doutora Helena Calmon usou em relação à legislação não se aplica só à legislação, é uma vetusta mentalidade também. Mentalidade. E você tocou num ponto importante. Por que a Lei Orgânica da Magistratura não é reformada? Não é? Depende de uma iniciativa do Supremo Tribunal. A Constituição já tem aí mais de 30 anos e está esperando essa iniciativa do Supremo Tribunal para que a gente tenha uma Lei Orgânica da Magistratura, isso vale também para o Ministério Público, mais moderna, que seja mais consentânea com a ideia de que nós devemos ser iguais. Nós temos que participar de uma sociedade de iguais e não de castas privilegiadas. Eu acho que realmente há algumas vantagens da magistratura e do Ministério Público que devem ser repensadas, porque nos colocam num patamar diferente do resto da sociedade e de pessoas que exercem atividades tão penosas quanto, por exemplo, os médicos que trabalham em UTI. Eles têm 30 dias de férias por ano. Por que nós devemos ter 60? Eu acho que isso é uma coisa a ser repensada. Você acompanha o programa Gente que Fala, a edição de quinta-feira é o programa Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos ao vivo na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Mais um tema para nossa análise e debate por aqui. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira a PEC da renovação do Fundeb. A nova versão do fundo prevê mais que o dobro dos gastos da União na educação básica, passando a complementação dos atuais 10% para 23%. O Fundeb é um conjunto de 27 fundos, do qual se arrecada dinheiro para o pagamento de professores e a manutenção de todas as etapas da educação básica no país. A versão apresentada pelo governo previa que o Fundeb só entraria em vigor em 2022, com a participação da União em 12,5%, e que parte desses recursos fosse usado para ações de assistência social. Professora Jandaracy, essa parte final da nota aqui que eu destaquei, isso caiu por terra, chegou-se à conclusão de que se o governo usasse parte dos recursos para ações de assistência social, desvirtuaria todo o sentido do fundo, que passaria a ser uma coisa assistencialista, né? E o que não deveria, uma vez que ele é um fundo para cuidar realmente do pagamento dos professores e da manutenção do ensino básico. Houve uma disputa política, uma luta política. Há quem diga que o presidente Bolsonaro venceu, há quem diga que ele perdeu, há quem diga que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também tenha vencido ou tenha perdido. E o fiel da balança aí, mais uma vez, o Centrão. A sua avaliação, ganha a sociedade no meio dessa briga, digamos, nessa disputa política toda? Sim, o maior ganho nessa disputa política, até que enfim assistimos um bom combate, vamos dizer assim. No final da história, quem ganhou foi a sociedade brasileira, foi o ensino brasileiro, a educação brasileira. Sim, em meu ponto de vista, né, o Maia ele ganhou, né, ele conseguiu impor essa pauta, e a sociedade brasileira foi com certeza quem mais ganhou, né? O fundo aumentou, sai de 10,5% para 23%, o modelo de distribuição também foi revisto. Então, quando a gente fala de educação básica, aumentar o investimento de 3,7% para 5,3%, isso é muito significativo num país como o nosso, que é carente, a educação no nosso país ainda capenga. Vimos aí um cenário, nesse 1 ano e meio, desse governo, né? Essa uma trágica condução no Ministério da Educação, sem nenhuma mudança significativa,
sem nada concreto. E o Fundeb-C, além de tudo, né, aumentou, modificou, também ficar permanente. Então, são vitórias que foi nesse momento que ele passou agora pelo Congresso, né, são bastante significativas e houve sim uma pressão da sociedade civil. Então, isso é muito importante e eu acredito que a força da sociedade civil nesse momento para pautas como essa, como da educação e da saúde, são fundamentais. Então, essa é a minha grande análise. Eu fico feliz, eu fui uma das que fiquei lá fazendo campanha, fazendo post nas minhas redes sociais, vota Fundeb, né, vamos rever isso. E eu fiquei muito feliz com o resultado, como professora, principalmente, porque eu acredito demais no poder transformador da educação no nosso país. É preciso destacar... Nas principais capitais, mas municípios que iriam ficar fora do acesso do fundo pela configuração, né? Você tinha alguns municípios. Então, essa elevação do percentual vai permitir que mais municípios sejam beneficiados. É preciso destacar que antes o Fundeb era provisório, né? Ele tinha data para acabar a vigência e até 31 de dezembro deste ano, e um outro ganho é que agora o Fundeb passa a ser definitivo, além, claro, dessa elevação da contribuição para o fundo do governo federal, que passa de 10% para 23%, porém também é importante destacar que não são 23% a partir de já, existe um escalonamento, isso vai acontecer ao longo dos próximos 6 anos, né, até 2026. Exatamente. E a gente está falando de mais ou menos 2.745 redes de ensino que vão ser beneficiadas com esse aumento. Então, isso é muito significativo. Sim, doutora Melissa, ganha a sociedade a partir de uma, digamos, boa disputa política que houve aí? Com certeza. Qualquer aumento para a educação sempre é bem-vindo. Isso é uma verdade absoluta, né? Eu até tenho vergonha disso, eu não consigo ter noção desses valores todos que se fala, né? Agora que houve esse aumento, eu não tenho essa noção, essa proporção do quanto isso vai impactar para a sociedade, né? O fato é que a pandemia, depois da pandemia, o que se tem lido é que muitas crianças vão ficar fora da escola, muitos adolescentes vão ficar fora da escola, né? E isso é muito preocupante, porque, como disse a Jandaraci, a educação é transformadora, né? A educação é a única forma de você transformar a sociedade, não existe outra receita, a receita é só a educação, né? Só investimento em educação. Eu sou professora do ensino superior e hoje o que a gente tem visto é uma evasão muito grande dos alunos dos bancos universitários das faculdades particulares. Isso tudo é muito triste, porque as pessoas não conseguem mais fazer projetos, né? Então, o Brasil é um país que há algumas décadas já, ele está meio perdido em planos, e a gente precisa saber para onde a gente vai, né? E aí, você ter um aumento expressivo nesse investimento com a educação é um fôlego, né? Um ânimo que se dá aí no sentido de realmente, bem, agora podemos, pelo menos, traçar alguns planos, traçar algumas novas diretrizes. Eu fico muito feliz, acho que como professora, como brasileira, enfim, de que a sociedade, com certeza, foi um ganha-ganha, né? Um ganho para todos. E fica a torcida, né, doutora Melissa, porque não basta ter dinheiro e aplicar esse dinheiro. Aquele que vai receber lá na ponta precisa ser um bom gestor. É dinheiro bem aplicado. Exatamente. Aí justamente vai do gestor, né, da responsabilidade, enfim, na aplicação desse dinheiro. A gente sempre fala na transparência, né? Então, tudo isso precisa ser muito transparente, isso tudo precisa estar sempre sendo divulgado, enfim, a sociedade precisa participar, as famílias precisam se envolver mais na educação dos seus filhos, né? Participar mais na gestão desses valores. Então, o que seria muito bom seria se a sociedade se sentisse pertencente realmente a esse ganho, né? E aí opinar, se fosse consultada mesmo, no sentido de participar dessas novas diretrizes. E essa questão da transparência vai na esteira do que alertou a professora Jandaraci, de que as pessoas com redes sociais hoje em dia têm meios, têm caminhos, na medida em que encontrem problemas, que façam as suas denúncias e que as autoridades realmente tomem as devidas medidas em relação aos erros que vierem a acontecer.
não é isso? Exatamente. A lei da transparência acho que foi e será, sempre será, um dos maiores ganhos que a sociedade teve, né? Nós vivíamos no escuro e as informações do governo, né, da gestão pública como um todo, ela deve ser transparente, né? A sociedade toda tem o direito de saber o que está acontecendo com seus próprios recursos, quais são os planos que estão sendo tomados, enfim, quais são os contratos que estão sendo aprovados, quem são as prestadoras de serviço. Então, a lei da transparência, ela vem sendo um ganho muito grande, a gente tem que brigar para que isso sempre seja efetivo, né? Muito bem, estamos no programa Gente que Fala, hoje edição do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutor Júlio, o senhor tinha pedido a palavra, foi isso? Mauro, sim, gostaria só de fazer um comentário adicional sobre o que comentou a doutora Melissa, junto com a professora Jandaracy. Saúde e educação são áreas que andam muito próximas, né? E a sociedade precisa ficar extremamente alerta, porque nós estamos passando por uma discussão extremamente importante sobre a questão da reforma tributária, né? A professora, hoje você vê uma evasão importante do ensino superior, como a doutora Melissa mesmo citou. E se nós, como sociedade, não formos extremamente vigilantes, o recurso transferido da União para o Fundeb voltará de forma avassaladora para o setor privado, fazendo com que educação e saúde, que são setores que andam muito próximos, sejam extremamente onerados com a reforma tributária. E você tira de um lado e desveste a questão do acesso ao nível de formação. Então, a sociedade precisa ficar muito atenta, muito alerta sobre a questão da reforma tributária, que pode piorar muito a questão da saúde e da educação no Brasil como um todo. Isso é muito importante que a sociedade fique vigilante para que esses recursos não sejam aumentados, né? A carga tributária não seja aumentada efetivamente por quem vai ter outro tipo de acesso. Doutor Júlio, brevemente, sua avaliação. Olha, na linha do que já falou a doutora Melissa, a doutora Jandaracy, muito importante que haja mais recursos para a educação, mas é fundamental que sejam bem geridos pelos estados e pelos municípios e que haja metas de desempenho, porque existe o risco muito grande de você só transformar isso em uma remuneração melhor para os professores, e isso é justo, é merecido, até porque a carreira passa a ser mais atrativa para atrair melhores profissionais para a função tão nobre de professor, mas há que ter um mecanismo de avaliação, porque se a gente começa só a despejar dinheiro, a gente pode cair numa inefetividade do gasto, né? Os professores precisam ser um pouco mais abertos a esses processos de avaliação das escolas, das equipes, dos indivíduos, para que a gente possa fazer essa revolução brasileira, social e econômica, que só vai acontecer mesmo por meio da educação. Tem que ter mais dinheiro, é o único caminho para o país se tornar um país desenvolvido, para a gente acabar com esses números vergonhosos de desigualdade social, de atraso, né, de falta de cultura da população. Mas a gente tem que ter um olho também muito na forma como o dinheiro é gasto e cobrar dos gestores municipais e estaduais resultados, qualidade, melhoria de padrão de ensino. Pessoal, antes da sequência aqui dos nossos assuntos, 12h29, agora aqui no programa Gente que Fala, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Vocês estão sabendo sobre a reabertura dos bares e dos restaurantes aqui na cidade de São Paulo. Estamos na fase amarela da flexibilização e os bares e restaurantes vão funcionar ou estão funcionando com 40% da ocupação. As mesas precisam ficar a 2 metros de distância uma das outras e com todo mundo sentado. Os estabelecimentos podem funcionar por até 6 horas por dia e o ambiente tem que ser higienizado o tempo todo, diariamente. E consumir na calçada e na rua pode,
Não pode de jeito nenhum. Os bares e restaurantes não podem vender nada para quem estiver do lado de fora e você não deve consumir nada na rua e nem insistir com essa possibilidade. Está combinado? Afinal, é fora dos estabelecimentos que as aglomerações acontecem e é isso que ninguém quer nesse momento da flexibilização. Então, vamos com calma. A notícia é boa, a reabertura dos bares e dos restaurantes aqui na cidade, mas o momento é sempre de atenção. Então, continue com os cuidados de higiene, lave sempre as mãos, use o álcool em gel, não compartilhe talheres, copos e objetos de uso pessoal e sempre mantenha o distanciamento social ficando em casa. Não se esqueça, a cidade de São Paulo continua em quarentena. E se você vai sair de casa, claro, use a máscara. Uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. Agora sim, mais um assunto aqui para a nossa análise, nesta edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo aprovou um projeto de lei que obriga os planos de saúde que atuam por lá a cobrirem os exames sorológicos de pacientes que foram expostos ao coronavírus, independentemente de apresentarem sintomas da doença. No último dia 16, a Agência Nacional de Saúde conseguiu derrubar a liminar que incluía o exame no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde, alegando que os testes sorológicos apresentam significativa taxa de falsos positivos. Doutor Leandro, me parece que o que chama atenção nessa nota é essa necessidade permanente de ter regra, de ter norma para isso ou para aquilo outro. Nesse caso aqui, não fica claro, o paciente que foi exposto ao coronavírus não tem que fazer e o plano de saúde não tem que cobrir? Mauro, o tema é extremamente relevante. Existem alguns pontos aqui que estão norteando essa discussão, né? Ela é uma discussão econômica, ela não é uma discussão muitas vezes em questão de saúde pública. Você tem excelentes profissionais no Brasil, a exemplo do professor Vecina, que disse que o Brasil tem uma inteligência epidemiológica como poucos países no mundo, né? O próprio professor Eduardo Medeiros, que disse que o sistema de saúde brasileiro trabalha de uma forma eficiente. Então, existem alguns pontos para que a gente chegue efetivamente na discussão da cobertura para os exames sorológicos para coronavírus, né? Nós tivemos uma crise no país durante a pandemia que não foi uma crise de acesso, foi uma crise de disponibilidade. Ou seja, as pessoas não tinham como buscar o seu sistema, o acesso ao sistema de saúde. Por outro lado, se você não busca, você não tem dados de exposição de forma controlada, como nós vamos utilizar toda essa inteligência epidemiológica sem dados, sem testes? Um lado, é importante que o Brasil tenha disponibilidade de fazer esse monitoramento, esses estudos, mas muito está se falando, por exemplo, em imunidade de rebanho, para que um novo normal surja, né? Afinal de contas, nós não teremos a sociedade como era há alguns meses atrás. E como definir uma imunidade de rebanho se você não tem a testagem, se você vai fazer dados de análise às cegas? Então, você passa por uma questão muito financeira e a grande discussão da testagem, ela vem muito mais dos planos de saúde, efetivamente, do que das sociedades científicas ou do próprio Ministério da Saúde. Então, quando você deixa de fazer 130 milhões de exames, que é o que a Abramed tem estimado como exames que deixaram de ser feitos na época da pandemia, é um volume muito grande de pessoas que deixaram de ser assistidas na sua integralidade, independente ou não da doença. O coronavírus é uma doença pandêmica que assolou o mundo, né? E hoje você tem um grupo que tem discutido financeiramente isso. Quando você vai levar para o lado de valores, por exemplo, eu vou concluir a minha ideia daqui a pouco, teve uma economia prevista de 6 bilhões de reais em exames que deixaram de ser feitos. Se você contar, por exemplo, todas as cirurgias eletivas que foram postergadas,
Isso trouxe o resultado do sistema de saúde com uma economia de quase 19 bilhões de reais. Então, toda essa discussão ela passa muito pelo lado financeiro. Você tem uma falta de acesso. O sistema de saúde suplementar no Brasil, que é quem tem questionado a efetividade dos testes, ele vai ter uma economia como nunca teve. Então, a sinistralidade das operadoras de plano de saúde nunca chegou a patamares tão baixos como na época da pandemia. Estima-se que se 1/4 da população fizesse os exames pelos levantamentos realizados pela própria Abramed, o impacto seria de 1,3% na sinistralidade. Então, para uma sinistralidade que nunca chegou a patamares tão baixos, repito. Como vamos sair disso? A ideia aqui é simplesmente trazer toda essa inteligência epidemiológica que o Brasil tem, fazer os testes na população, mas esses testes precisam ser acompanhados de uma inteligência de análise e de um monitoramento. Por quê? Quando você não aplica os testes no momento correto, a discussão sobre testes falso-positivos ou falso-negativos se amplia. Então, a sociedade precisa seguir recomendações e critérios técnicos. A exemplo da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, SBPC, que fez alguns estudos e orientou o Ministério da Saúde, ajudou na orientação das próprias operadoras na utilização correta dos prazos e dos testes. Quando esses prazos não são seguidos e o governo, por exemplo, faz a liberação do uso de testes em farmácia, você perde toda aquela questão da análise epidemiológica e você perde toda a questão do controle do resultado dos exames que estão sendo ali aplicados. E, efetivamente, a sociedade ganha em acesso, mas perde em qualidade, perde em qualificação técnica. Então, um dos pontos que a gente precisa ter como norte para nossa discussão é os testes precisam sim ser realizados para que a sociedade possa voltar a uma atividade normal. Eles precisam ser realizados com critérios. Sim. E precisam ser realizados em laboratórios ou locais que tenham controle efetivamente do que estão prestando. Eu acho que é isso. Pessoal, vamos passar aqui para um outro tema. A gente está com a hora avançada, não consigo rodar esse assunto com todos os demais aqui da nossa sala de videoconferência, mas vamos falar sobre o seguinte: o Ministério da Economia estima que o déficit primário será de 787 bilhões e 500 milhões de reais em 2020. Os cálculos foram feitos com uma expectativa de queda de 4,7% do Produto Interno Bruto brasileiro neste ano. A receita primária no ano deve ser de 1,456 bilhões de reais. A despesa primária deve ser de 1,753 bilhões de reais. E o rombo deverá ser o pior da série histórica iniciada em 1997. E o motivo, claro, a pandemia de Covid-19. O valor desembolsado só será possível porque várias regras fiscais foram suspensas neste ano. Foi decretada a calamidade pública logo no comecinho da pandemia e o governo ficou isento de cumprir as metas fiscais. Eu quero começar aqui com o doutor Júlio para a gente fazer uma análise a respeito. Antes disso, acho que merece uma explicação, né, doutor Júlio? A gente está falando em déficit primário, todo mundo ouve sempre falar em superávit primário, né? O governo tem receitas, tem despesas, paga suas contas com as receitas que tem e temos um resultado primário, excetuando-se os gastos com o pagamento de juros, né? Você tem um resultado primário. Se esse resultado for positivo, é o superávit primário. Se esse resultado for negativo, é um déficit primário e é o que deve acontecer. 787 bilhões e 500 milhões de reais em 2020, considerando uma queda de 4,7% do PIB. Tem economistas que estão falando em 8%, em 9%, em até 10%. Como é que a gente vai cobrir esse rombo, doutor Júlio? Olha, Mauro, eu acho que esse número está até otimista, né? Geralmente as previsões do Ministério da Economia, elas são sempre otimistas porque elas têm essa função também de injetar confiança na sociedade, né? Se o Ministério da Economia for pessimista, o resto do Brasil então é de desespero. Tem que ser otimista.
Mas há uma possibilidade desse rombo chegar aí até 850 bilhões esse ano, porque vários impostos que seriam arrecadados no primeiro semestre foram diferidos para o segundo semestre para dar uma folga para os empresários que estão passando dificuldade agora com a pandemia. E a gente não sabe se eles, no segundo semestre, vão ter condições de pagar mesmo esses impostos ou se eles vão ficar inadimplentes, se nós vamos realizar toda a estimativa de arrecadação prevista. Então, pode ser que haja uma quebra de arrecadação maior e esse déficit seja ainda maior, chega a 850. Nós estamos, desde 2014, acumulando déficits primários. 60 bilhões, 90, 150, 189. Esse ano, inicialmente, a previsão era 130, 129, mas com a pandemia tivemos que abrir as torneiras dos gastos públicos para fazer um enfrentamento e podemos chegar a 850 bilhões. Tudo isso está virando dívida, né? Se você gastou mais do que você arrecadou, você pagou como? Você pegou dinheiro emprestado. Então, virou dívida pública. E isso, a nossa dívida pública tem crescido numa velocidade impressionante, que preocupa os investidores, preocupa o resto do mundo, né? Afasta investidores do Brasil, porque começa a surgir no horizonte uma dúvida: será que o Brasil vai dar conta de honrar o pagamento dessa dívida quando chegar lá o vencimento dos títulos? Então, é preciso passar sinais de que o país consegue administrar a dívida. Então, tem que haver um planejamento de alguns anos para frente, uma sinalização que mostre como é que nós vamos controlar os gastos, porque em algum momento nós temos que ou aumentar a receita com novos impostos ou fazer a despesa cair muito. Fazer a despesa cair muito é muito difícil, porque o orçamento já é muito engessado. Então, em algum momento, nós vamos ter que aumentar a carga tributária para gerar superávit, para começar a pagar esse excesso de dívida. A nossa dívida vai chegar aí aos 100% do PIB agora. Aumentar a receita via carga tributária, reduzir as despesas ou emitir dinheiro? Emitir dinheiro é sempre um risco que pode gerar inflação. Pode não, gera inflação. Gera inflação e gera muita desconfiança, né, dos investidores na transparência desse processo, na capacidade do Estado fazer uma gestão financeira equilibrada, né? É visto assim como um recurso quase que fora do fair play, né? Como se você estivesse apelando. A margem para fazer isso é muito estreita. Eu acho que a gente não consegue fazer isso de maneira sustentável sem aumento da carga tributária. Pessoal, alguém quer comentar também esse tema bem brevemente, em poucos segundos, para a gente passar para o último, porque temos perguntas da nossa audiência também para vocês. Podemos passar para o último? Vamos lá, então. Sim, pode falar, doutor. Sim, fazer uma parte. Eu acho que, como o doutor Júlio comentou, o problema é muito maior e vem sendo negligenciado, né? Então, decisões estruturais precisam ser tomadas, né? A meu ver, o Brasil teria muita gordura ainda para cortar, né? A fusão de municípios, né? A responsabilidade fiscal, diminuir gastos, diminuir aí uma série de despesas e privatizar, né? Ainda há muita coisa a ser privatizada. E aí são decisões que a gente não vê movimento, né? Não vê aí propostas no sentido de realmente levar ao fim e a cabo decisões que impactem, né? E que mostrem que o Brasil está preocupado e quer dar uma resposta aí nesse sentido, né? Então, a meu ver, eu gostaria só de fazer essa colocação. Eu concordo com o Dr. Júlio que realmente o problema não vem sendo tratado como ele merece. Agora sim, o nosso último tema, e na sequência as perguntas da nossa audiência para todos os nossos participantes. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que o Ministério da Saúde gastou apenas 29% da verba emergencial prevista para combater o novo coronavírus a partir de março. Dos 38 bilhões e 900 milhões de reais prometidos, 11 bilhões e 400 milhões de reais saíram dos cofres federais até o fim de junho. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar insuficiência e lentidão da execução orçamentária do Ministério, além da omissão de socorro financeiro aos estados e municípios. Em 4 meses de pandemia, o Brasil já soma 83 mil mortos pela Covid-19. Doutor Júlio,
inclusive uma reportagem da Folha de São Paulo, recentemente sobre esse assunto, destacou que o Ministério Público Federal e que o Tribunal de Contas da União, ambos enviaram perguntas à pasta, né, ao Ministério, para saber sobre o ritmo de aplicação da verba e não houve resposta para isso. Bom, não era de se esperar que já tivesse gasto 100%, porque é para gastar ao longo do ano em ações que vão ser continuadas. Há uma previsão de que a pandemia prossiga até 2021. Enquanto a gente não tiver uma vacina, ela não vai estar debelada. Mas preocupa um nível de execução tão baixo e mostra uma ausência do Ministério da Saúde na articulação, na liderança de uma estratégia nacional para o enfrentamento da pandemia. Ele tem sido basicamente uma instância repassadora de recursos para estados e municípios e também adquire alguns equipamentos para distribuir, né, para estados e municípios, mas de uma forma que tem se mostrado ineficiente, e o resultado que nós temos visto é que o Brasil é talvez o segundo pior país ou o pior país no enfrentamento da pandemia no mundo, né? Ou somos nós ou os Estados Unidos, vamos ficar brigando aí os dois países por essa posição de pior país do mundo nessa questão. O Ministério da Saúde passou, diria que por um terremoto administrativo, né? Houve saída de um ministro, o outro pediu para sair também, tem lá um ministro interino que é militar, e houve uma militarização do Ministério, com a saída de várias pessoas de setores administrativos estratégicos. São cerca de 40 militares ocupando as funções de comando lá. Eu acho que é uma perda de continuidade evidente, continuidade administrativa. Se você troca a equipe toda, até todo mundo começar a funcionar bem, demora. E aí essa demora, nós não podemos nos dar o luxo dessa demora, né? Então, há um pecado grave na forma de conduzir os gastos do Ministério da Saúde, e é por isso que gastou-se tão pouco. O senhor falou que não era de se esperar que tivessem gasto todo o dinheiro até aqui, 100%, claro, porque a pandemia segue. Mas é preciso um planejamento, é preciso algum trabalho para embasar a distribuição desses recursos federais, o que também o Ministério da Saúde não tem apresentado. Eu não conheço o planejamento, eu não vi a apresentação para o país de um plano de enfrentamento, plano nacional de enfrentamento da pandemia, que não seja recomendar hidroxicloroquina, que é algo que o mundo inteiro já descartou. Eu não vejo esse planejamento. Há um socorro federal estabelecido pelo Congresso Nacional que destinou recursos automaticamente passados para estados e municípios. Lá eles vão gastar como entenderem melhor. Mas, da parte que cabe ao Ministério da Saúde, eu vejo uma deficiência muito grande na liderança e no planejamento do enfrentamento. Pessoal, agora perguntas da nossa audiência, todos acompanhando essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Já o agradecimento a todos vocês, tanto pelas rádios quanto pelas redes sociais, enviando aqui os questionamentos para os nossos entrevistados. Lúcia Trindade está no YouTube, no nosso canal. Doutor Leandro, ela pergunta, é possível ter uma dimensão real da pandemia nos lugares com baixa testagem, como, por exemplo, Minas Gerais? Doutor Leandro? Boa tarde. É possível, sim. Os dados, eles precisam... Quando você consegue ter uma testagem mínima de uma população, os epidemiologistas conseguem fazer as projeções que são necessárias para o controle da população como um todo. A questão é, nós não estamos conseguindo levar para a população como um todo, seja os 25% de acesso à saúde suplementar, seja os 75% de acesso ao SUS, a quantidade suficiente de dados epidemiológicos para tratar essa pandemia. É uma questão de tempo. O estado de Minas Gerais ele está passando por um processo agora porque ele antecipou de forma, no nosso entendimento, talvez equivocada, a antecipação do fechamento do comércio, da antecipação da quarentena. Então, agora, por exemplo, o Belo Horizonte abriu o hospital de campanha e deve ter dados epidemiológicos para tratar a população como um todo num curto espaço de tempo.
Doutora Melissa, o Flávio Duarte nos acompanha pelo Facebook e pergunta por que a OAB do Paraná resolveu se posicionar oficialmente contra o fim da Lava Jato. O assunto não é exclusivo do Ministério Público, pergunta ao Flávio Duarte. Foi uma votação, né, na OAB federal, e aí os nossos 3 conselheiros entenderam por bem, enfim, estabelecer aí a votação nesse sentido. Aí o doutora Graciela, o doutor Noronha, o nosso vice-presidente, e mais um conselheiro que agora me fugiu o nome, votaram nesse sentido. A Lava Jato, ela tem uma moeda com 2 faces, né? A face da mídia e a face intraprocessual. Então, existe muito ruído, muita informação que não é verdadeira, que rola nos meios de comunicação, enfim, que são muito divergentes daquilo que efetivamente aconteceu dentro dos autos, né? Então, é muito complicado falar da Lava Jato. Assim, a gente teria que fazer um programa de 8 horas para falar da Lava Jato. Né? Então, não seria tão fácil. Sim, exatamente. Não seria tão fácil assim. Mas foi uma votação da OAB federal, né? E os nossos 3 conselheiros votaram nesse sentido. Aí é uma questão, assim, bem peculiar. Se ele quiser, a gente pode levar adiante esse debate, assim. Eu me sentiria até leviana de falar aqui em poucas palavras, né? A respeito desse tema. Agora a pergunta para a professora Jandaracy. Quem nos acompanha aqui agora, Juliana Nogueira, está no Instagram, professora. Ela pergunta a sua opinião sobre os riscos da volta às aulas presenciais, especialmente da educação infantil. Bom, em relação ao retorno das aulas, o risco é tremendo. Ainda se está estudando de verdade como isso vai funcionar. A expectativa é que daqui até lá, né, existe a expectativa da vacina, mas isso vai demorar. Mas é um estudo que a Secretaria de Educação ainda está fazendo e discutindo quais são as melhores formas de lidar. Porque hoje a gente tem um grande dilema, principalmente na educação básica. O retorno das atividades das famílias ao trabalho, em sua grande maioria, e crianças que dependem, essas famílias que dependem que essas crianças estejam nas creches e nas escolas para trabalhar. Então, é um dilema que está sendo tratado, mas é muito complexo a gente dizer, simplesmente dar uma opinião. Eu acho que deve ficar em casa, eu acho que não deve ficar. A gente está aí num momento muito delicado. É muito complicado você controlar crianças muito pequenas em sala de aula, em ambiente escolar. Mas, por outro lado, você também tem essa situação das famílias que precisam retornar às atividades e não têm onde deixar essas crianças. Sim. Agora, a pergunta aqui vai para o doutor Júlio. Doutor Júlio, a Patrícia está no bairro de Vila Beatriz que fica na região de Pinheiros, aqui na capital. Ela pergunta o seguinte, olha, e vem na esteira daquele nosso assunto, o último que discutimos aqui, de que a saúde gastou apenas 29% da verba para a Covid-19, de acordo com o Tribunal de Contas da União. A pergunta dela é a seguinte, a possível lentidão e omissão do governo no repasse das verbas da Covid-19 podem caracterizar também uma sabotagem no combate à pandemia? Pergunta a Patrícia de Vila Beatriz, doutor Júlio. Olha, sabotagem eu acho que seria um termo forte, porque pressupõe uma ação dolosa, né? Que é a intenção de prejudicar o combate à pandemia que está sendo feito por estados e municípios. Eu não acredito que haja esse nível de perversidade. O que eu acredito é que há uma ineficiência decorrente de uma troca total da equipe lá do Ministério da Saúde, ou pelo menos da maior parte dessa equipe, uma perda de continuidade administrativa e uma deficiência nos processos administrativos brasileiros de compras de qualidade e com celeridade. Apesar de todas as alterações da legislação para permitir compras mais céleres em razão da pandemia, a gente tem visto que isso não tem funcionado tão bem, porque os fornecedores sérios têm muitos pedidos acumulados, né? E tem muitos aventureiros entrando no mercado, e por isso escândalos de corrupção em estados e municípios comprando produtos em lojas de vinho, em lojas de brinquedo, em lojas veterinárias. Então,
eu acho que é isso, eu acho que é ineficiência. Eu não vejo, não consigo imaginar que haja uma intenção deliberada de sabotagem. Professora Jandaracy, agora uma pergunta minha aqui antes das nossas despedidas. A gente acabou não falando recentemente sobre o ministro da Educação, o novo ministro Milton Ribeiro. Qual que é a sua expectativa em relação ao trabalho dele? Bom, a expectativa é que pelo menos a gente tenha um pouco de menos ideologia, principalmente, né? A gente precisa de menos ideologia na educação, a gente precisa acabar com essa polarização. É uma área técnica que deveria ser conduzida de forma técnica. E acho que essa é a grande expectativa, né? Temos aí o impacto da pandemia na educação, é grave, principalmente quando a gente olha que eu tenho uma grande parcela da população que malmente vai conseguir fazer o Enem. Então, são jovens que vão ter aí, estão sendo prejudicados de fato, né? Não adiantou adiar, não é simplesmente adiar o Enem, porque essas pessoas não tiveram acesso, por N fatores, a se preparar para o vestibular. Temos uma série de problemas na educação, pautas importantíssimas que precisam ser tratadas, e a expectativa é que seja conduzido de forma técnica, sem ideologia de verdade, porque tanto se criticou, esse governo tanto criticou posicionamento ideológico de outros governos, e o que nós vemos hoje são grandes aberrações, negacionismo da ciência e coisas similares. O pior da história é querer reescrever a história, como a gente tem visto em várias tentativas, foi visto anteriormente em várias tentativas. Espero, efetivamente, que seja conduzido de forma técnica. Professora Jandaracy, em 10 segundos, sua despedida. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. De tudo que nós falamos aqui, principalmente da educação e da saúde, que a sociedade comece a usar as ferramentas disponíveis, tanto a lei de transparência quanto os conselhos municipais, estaduais, tanto de educação como saúde, façam valer a execução dos orçamentos e das verbas disponíveis. Doutor Leandro, 10 segundos para a sua despedida. Queria deixar um recado para a sociedade. A sociedade precisa exigir que o requisito constitucional da saúde seja manifestado, né? Testar a população de forma segura é um requisito importantíssimo para que a gente possa sair dessa pandemia mais seguros. Doutora Melissa, sua despedida em 10 segundos. Gostaria de agradecer o convite de ter participado do programa e dizer que a gente sempre sai maior depois das discussões, né? Depois de tratar de assuntos tão importantes com pessoas tão inteligentes. Então, queria te dar parabéns pela manutenção aí desse espaço democrático e dizer que é sempre muito bom poder conversar a respeito de tantos assuntos importantes. Muito obrigado, doutora Melissa. É sempre bom o embate no campo das ideias, né? E que as pessoas respeitem verdadeiramente a opinião dos outros, né? E menos polarização e mais vamos nos entender mais. Esse é o caminho, né? Muito bem. E agora também a despedida aqui do doutor Júlio. Olha, Mauro, foi um prazer imenso estar aqui nesse programa, se debatendo esses temas de interesse nacional. Eu queria concluir com um pensamento sobre a Lava Jato. Acho que a Lava Jato é maior do que o Ministério Público. Ela é um movimento de depuração da sociedade brasileira, em que o Ministério Público é um dos atores, né? Os advogados também são atores importantes na defesa dos seus clientes. O judiciário é muito importante para esclarecer, julgar, dar celeridade, para que a gente possa ter uma sociedade com menos percepção de impunidade, com menos percepção de corrupção, né, que a gente daí construa um Brasil melhor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui esta edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que hoje contou com a presença do Procurador de Contas perante o TCU, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, a professora e empresária Jandaracy Araújo, a advogada doutora Melissa Abramovici Piloto e também o médico Dr. Leandro Figueira. Agora sim,
as nossas despedidas. Na mesa de som da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.